Bom, vamos lá, pessoal. Bloco 4, depois da introdução à teoria da pena, depois que nós vimos as finalidades das penas com todas aquelas teorias, vamos agora entrar no tema pena. E eu trouxe para vocês um conceito de pena, que está na sua tela. A pena é a sanção penal imposta pelo Estado, mediante devido processo legal, ao autor de uma infração penal, como retribuição pelo ato ilícito e prevenção, desde que autorizado pela lei. Tudo bem? A pena, portanto, é uma resposta penal do Estado. E notem que interessante, é importante frisar que mesmo na ação penal de iniciativa privada, mesmo assim, a sanção penal, a pena, é imposta pelo Estado, que apenas concede ao particular a iniciativa da ação penal. Inclusive, uma vez imposta uma pena num crime de ação penal de iniciativa privada, quem executa a pena é o próprio Estado. Tudo bem? Então, a sanção penal é um ato do Estado, ok? E o Código Penal reconhece 3 espécies de pena. A pena privativa de liberdade, que eu vou chamar doravante PPL, a pena restritiva de direitos, que eu chamarei doravante PRD, e a pena de multa. Vamos ingressar agora na PPL, na pena privativa de liberdade. A PPL, pena privativa de liberdade, é a campeã de audiência, é a que mais cai em prova, é a que oferece mais questões importantes. Tá legal? Vamos então agora começar o estudo, a análise especificamente da pena privativa de liberdade. O Código Penal reconhece, no artigo 33, 2 espécies de PPL, reclusão e detenção. Vamos lá agora ler o artigo 33. Deixa eu combinar uma coisa com vocês. Quando aparecer um slide para vocês, não sai copiando o slide todo, não. Não sai copiando, não. Calma, baixa a ansiedade. Você vai copiar tudo, mas não sai copiando quando aparece. Sabe por quê? Porque você vai estar copiando aqui e eu vou estar explicando isso aqui. Aí você copiou e perdeu a explicação. Então eu sempre marco, envolvo, sublinho, marco de marca-texto. Então vai copiando na medida que eu for abordando. Tá bem? Bom, vamos lá então para o Código Penal, artigo 33. Vamos lá, abre o seu Código Penal, que o meu está aberto aqui já. O 33 fala assim, ó, vejam como ele reconhece a reclusão e detenção. Olha o título, reclusão e detenção. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Bom, então o Código reconhece claramente essa distinção, reclusão e detenção. Ok? O Strafgesetzbuch, que é o Código Penal alemão, reconhece já um sistema único, reformado em 75. O nosso é de 40. Reformado aos poucos agora, recentemente, com o pacote anticrime, mais recentemente, enfim. Tá? Mas o Código Alemão trabalha com uma pena única de prisão. Pena privativa de liberdade, é pena privativa de liberdade, prisão, acabou, é uma só. Aqui não, tem reclusão, detenção e tudo mais. E se essa diferença, olha o que cai muito em prova, tá? Se essa diferença, quais seriam, se essa dicotomia, qual a diferença entre reclusão e detenção? Vamos a isso. As diferenças são, vamos lá, depois você deu o pause no vídeo e copia com calma essa tela. A reclusão destina-se a delitos mais graves. A detenção a delitos menos graves. Ok? As demais distinções são basicamente decorrências dessa. E por quê? Tanto é que a reclusão admite como regime inicial o fechado, semiaberto e o aberto, ou seja, admite os 3 regimes iniciais. Já a detenção não. A detenção só admite como regime inicial semiaberto ou aberto. Em outras palavras, a detenção não admite o regime inicial fechado. Mas, Gabriel, ele não pode cumprir uma detenção em regime fechado? Pode,
desde que ele vá para o fechado pela regressão. Ele começa no semiaberto ou aberto e regrida para o fechado. Pode. O que ele não pode é iniciar no regime fechado. Tá? Bom, seguindo aqui na tela, não é uma diferença, é uma semelhança, mas em caso de concurso de crimes apenados com reclusão e com detenção, primeiro é executada a de reclusão. Tá? Seguindo. Quarta distinção. Como é que o juiz vai definir, Gabriel, se ele aplica ao inimputável uma internação ou um tratamento ambulatorial? Pela espécie de pena privativa de liberdade combinada. Por quê? Vamos lá. Está na lei, tá? Artigo 97 do Código Penal. Se o inimputável praticar um crime penado abstratamente com reclusão, a medida de segurança é detentiva, internação. Já, se o inimputável praticar um crime penado com detenção, a medida de segurança é um tratamento ambulatorial. A doutrina critica isso, tá? Mas para a lei é isso. Depois, crimes apenados com reclusão geram um efeito secundário da condenação, que é a perda do poder familiar, da tutela, da curatela, tudo no artigo 92, inciso 2 do Código Penal. Tá bem? Já na detenção, esse efeito não ocorre. Ok? Por fim, última distinção, só se admite interceptação telefônica para a investigação de crimes apenados com reclusão. Está na lei de interceptação telefônica, está expresso na lei. Em outras palavras, por exclusão, a contrário do senso, não se admite a interceptação telefônica como meio de investigação para investigar crime apenado com detenção. Isso cai em prova, tá? Requisito está na lei, não se admite interceptação telefônica para a investigação de crimes apenados com detenção, mas aqui com uma exceção da jurisprudência do STJ. O STJ aplica isso aqui, mas ele fala o seguinte: é possível sim interceptação telefônica para investigar crime apenado com detenção. Ué, Gabriel, contra a lei? Calma, deixa eu terminar, calma. Calma, tá tudo bem, deixa eu terminar que você vai entender. Diz o STJ, é possível sim a interceptação telefônica para a investigação de crimes apenados com detenção se eles forem conexos. Ou seja, se houver uma conexão entre eles e um crime apenado com reclusão. Tá? Então, tem um crime apenado com reclusão conexo com outro apenado com detenção. O STJ admite a interceptação para investigar esse crime aqui, justamente e somente por isso, por conta da conexão. Tá legal? Bom, e aí vamos prosperar. Vamos falar agora de regimes prisionais. Artigo 33, parágrafo 1º do Código Penal. O Código Penal reconhece 3 regimes. Vamos lá. O fechado, semiaberto e aberto. Tudo está no 33 do Código Penal. Agora, Gabriel, quando é que o juiz vai fixar o fechado, semiaberto, o aberto? Vamos lá. Existem, amigos, previstos em lei, no artigo 33, parágrafo 1º e parágrafo 2º especificamente, 3 critérios que estão na sua tela lá, para a fixação do regime inicial. Então, o juiz condenou penas de 3 anos. Passa a fixação do regime. Legal. Como? 3 critérios. Primeiro critério, quantidade de pena aplicada. Segundo critério, reincidência. Terceiro critério, circunstâncias judiciais. Isso está no 33 parágrafos 2º e 3º. Tá? Você que está estudando comigo, quer estudar certo, dê uma pausa agora no vídeo e leia lá o 33 parágrafo 2º e parágrafo 3º. Leia para você entender muito melhor, para você melhorar a sua aula. Aproveitar melhor a aula, melhor dizendo. Deu pausa aí, vai. Bom, se você leu, parabéns.
vai aproveitar muito melhor a aula do que quem não leu. Tá? Então, se você ainda não leu, dê pause agora e volta lá e leia. Bom, seguindo, se esses são os 3 critérios, me ajudem agora a complementar esse quadro aqui. Os 3 critérios aqui, 1, 2 e 3, estão aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? Primeiro critério, quantidade de pena. Quem começa no regime fechado? Isso está no 33, parágrafo 2º. Vamos lá. No que toca ao quantum de pena, vai iniciar no regime fechado o condenado a uma pena superior a 8 anos, não é isso? 33, parágrafo 2º, a linha A. Quem vai começar no semiaberto? Bom, o condenado a uma pena inferior a 8 e superior a 4. 33, parágrafo 2º, a linha B de bola. E lendo a lei, basta ler a lei que você vai entender isso. Quem vai começar no regime aberto, não tem que decorar nada, só você ler a lei, entender, interpretar e colocar no quadro comigo. Quem vai iniciar a pena de prisão no regime aberto? O condenado a pena inferior a 4 anos. 33, parágrafo 2º, a linha C de casa. Tudo bem? Agora uma pegadinha de prova. Vamos lá. Amigos, 8 anos cravados, qual regime? Volta lá para ler, você só vai, não é adivinhar, você só vai concluir se você leu o 33, parágrafo 2º, a linha A, B. Vai lá. Deu pause e vai lá. 8 anos cravados. Qual é a pena? Qual o regime? Semiaberto. Então, menor ou igual a 8. Por quê? Porque a linha A fala penas superiores a 8. Percebeu? Agora uma segunda pergunta. 4 anos cravados. Qual o regime inicial? 4 anos cravados. Leia lá as alíneas B e C. Qual o regime inicial? 4 anos cravados, regime aberto. Então, menor ou igual a 4. Por quê? Porque a linha C fala condenado no reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. Ok? Segundo critério, reincidência. Reincidência. Pelo que diz a lei, para iniciar no regime semiaberto e aberto, o agente tem que ser não reincidente. Não reincidente. Está expresso na lei, tá? Agora, alíneas B e C. Condenado não reincidente, não reincidente. E a linha A fala o quê? Não fala nada. Qual é a conclusão a partir disso? De que o reincidente vai começar a pena no regime fechado. A contrário senso. Ah, Gabriel, mas viu uma sentença uma vez que o juiz permitiu que o regime seja aberto? Ok, na prática, o juiz, desde que fundamente, ele vai achar a pena justa para o condenado. Mas pelo que está na lei, que é o que vem na prova, é isso aqui, o reincidente sempre começa em regime fechado. Ah, mas a pena foi uma tentativa de furto, 8 meses de reclusão. Vai começar no fechado porque é reincidente. 6 meses, vai começar no fechado porque é reincidente. Está na lei, está no quadro aí. Agora, um detalhe. Atente para isso aqui, ó. Lembra disso? Se ele for reincidente, mas o crime for apenado com detenção. Ah, pegadinha de prova. Se ele for reincidente e o crime apenado com detenção, ele começa no fechado? Não, aí não. Se ele for reincidente e apenado com detenção, começa no semiaberto. Por quê? Não por ele ser reincidente ou não, porque isso aí já vimos, né? Reincidente começa no fechado. Ele vai começar no semiaberto porque a detenção não admite o regime inicial fechado. Aí sim, mesmo reincidente, ele começaria no semiaberto. Percebeu? E por fim, 33, parágrafo 3º,
Terceiro critério, circunstâncias judiciais. Quais? Lá do artigo 59 do Código Penal, o juiz sempre considerará o 59. Culpabilidade, antecedente, motivos, consequências, etc. Tudo bem? Ok? Então, senhores, esse quadro, como esse também, né, eles vão resolver muitas questões de prova para vocês. Tá? Bom, agora vamos lá. No que toca aqui, eu quero prender sua atenção ao quantum de pena, critério número 1, tá? Vamos lá. Se houver concurso de crimes, como é que a gente trabalha com esse quantum aqui? Por exemplo, 3 crimes em concurso. Um furto, um constrangimento ilegal e um sequestro. O juiz, quando faz a dosimetria, ele fará a dosimetria de cada crime separadamente. Tá? O agente praticou 3 crimes. O juiz vai fazer a dosimetria de cada um isoladamente. Mas quando ele vai achar pena base, pena provisória, pena definitiva, de cada crime isoladamente. Cada um. Mas não fixa o regime de cada um. Por quê? Porque no caso de concurso de crimes, o regime será fixado de acordo com o resultado final do concurso. Como diz o César Bittencourt, todo concurso de crimes é também um concurso de penas, não é? É. Então, se for o sistema do cúmulo material, as penas são somadas. Né? Concurso material ou formal impróprio. Se for o sistema da deixa eu me tirar da tela. Sistema da exasperação, a pena aplicada é uma só, porém aumentada, se for concurso formal próprio ou crime continuado. Então, o resultado aqui, o regime, é de acordo com o resultado. Imaginemos que, vamos lá. Como assim, Gabriel? Presta atenção que eu vou te explicar como é que isso funciona. Vamos imaginar que, em relação ao furto, ele pegou pena mínima de 1 ano. Tá bem? 1 ano não. Intermediária, 2 anos. Tá? 1 a 4, 2 anos. O constrangimento ilegal, que tem pena, artigo 146, de 3 meses a 1 ano, ele recebeu 6 meses. E pelo artigo 148, ele recebeu, que é de 1 a 3, né? 148, sequestro, 1 a 3, pena mínima de 1 ano. Ok? O juiz vai somar, se for cúmulo material, e vai ver quanto é que dá isso aqui. 3 anos e 6 meses. Aí ele pega esse quantum resultante do concurso e joga lá nesse quadro aqui. Ora, 3 anos e 6 meses, qual é o regime? Aberto. Aberto. Tudo bem? Aí sim ele fica o regime. Agora, se ele recebesse pelo sequestro, pena de 2 anos, vamos lá, botar aqui, 2 anos. Quanto é que seria a pena? Já iria para 4 anos e 6 meses. Opa, acima de 4, qual é o regime? Semiaberto. Entenderam isso? Então, cuidado. E se for crime, dá exemplo de crime continuado? Dou, claro que eu dou, olha para a tela. Ele praticou, vamos lá. Roubo. 4 a 10. Ele praticou 4 roubos em crime continuado. Tá bem? O juiz aplica a pena de 4 anos. Tá? E se ele praticou 4 roubos, o juiz vai aumentar de 1/4. Tudo bem? Não é de 1/6, 2/3? Então 1/4. Quanto é 1/4 de 4? 1. 4 mais 1, 5. 5 anos. 5 anos, qual é o regime? Já vai para o semiaberto. Tudo bem? Tá? No roubo geralmente dá o fechado, tá? Mas pela lei, semiaberto.
que tem violência contra a pessoa, grave ameaça, arma de fogo, às vezes, muitas vezes, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, essa primeira questão que era pegadinha, no que toca ao concurso de crimes, tá? Agora, tem pegadinha também no tocante à reincidência. Por quê? Vamos lá. O que é reincidência? O agente pratica uma primeira infração penal, recebe por ela uma sentença condenatória com trânsito em julgado, depois pratica uma segunda infração penal, tá? Só que, amigos, vocês sabem bem, infração penal é gênero, certo? Que abrange duas espécies: crimes e contravenções. Os artigos de regência no Código Penal são esses aqui, ó. 63 do Código Penal e 7º da Lei de Contravenções Penais. Qual é a pegadinha aqui? Nós vamos abrir esses artigos do Código Penal, vamos lê-los em conjunto e completando o quadro, tá bem? Então, abra o artigo 63 do Código Penal, que a gente vai ler e vai completar o quadro. Vamos lá. 63, vamos lá. Verifica-se a reincidência quando a gente comete um novo, olha para a tela, novo crime, olha para a tela, um novo crime, depois de transitar em julgado, a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Tem reincidência? Tem, a lei está dizendo. Começa lá, verifica-se a reincidência quando... Ok. Vamos agora para o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Abram aí. Ai, Gabriel, calma que eu não achei ainda. Calma. Dá o pause no vídeo, abra lá. Quando abrir, dê o play. Eu estou procurando a minha também aqui. Lei de Contravenções Penais, Decreto Lei 3688 de 41. Artigo 7º, vamos lá. Verifica-se a reincidência, vou mudar a cor da caneta aqui. Verifica-se a reincidência quando a gente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime ou no Brasil por motivo de contravenção. Então, essa é a formulação do artigo 7º da LCP. Crime mais contravenção tem reincidência. Contravenção mais contravenção tem reincidência. Ah, mas se passarem uns 5 anos, não estou falando disso, eu sei que se passar 5 anos não é mais reincidente, ok, estou falando de reincidente. Não estou falando de quem não é reincidente. A gente sabe que o Código Penal fala que depois de 5 anos, após, não, tudo bem, mas olha para isso. Qual é a combinação que faltou aqui? A combinação que faltou qual é? Contravenção e crime. Meus amigos, isso aqui tem previsão legal? A lei fala que o agente é reincidente se praticar uma contravenção e depois um crime? Não. Então, isso não gera reincidência. Muito cuidado com isso em prova. Ah, sabia disso? Cuidado, tá? Vão colocar para você na prova o seguinte: o agente tinha uma condenação por uma contravenção de perturbação do sossego. É difícil alguém ser condenado por contravenção, mas vamos imaginar que na prova pode acontecer. Não pode, na prova tudo pode acontecer em tese. E agora ele praticou um furto. Pena de 1 ano. Para você, condenação, contravenção penal, agora furto, não passaram 5 anos, etc. É reincidente. Não é. Se não é reincidente, ele vai começar se a pena do furto foi de 1 ano, no regime aberto. Cuidado com isso em prova. Tá bem? Vamos prosperar para o seguinte: depois de visto aquilo, regime fechado, semiaberto, aberto, reincidente, pena até 4 anos, acima de 4 a 8, acima de 8 e tal, a pergunta é, olha para a tela, o juiz pode fixar um regime mais severo do que a lei admite? Determina? Como assim, Gabriel? Pela lei, o regime seria o semiaberto.
pena de 5 anos, tal, mas o juiz pode fixar o fechado? Sim ou não? A jurisprudência do STF e STJ diz que sim. Súmula 719. A imposição de regime de cumprimento de mais fechado. E, de novo, eu fui ler e me embolei. A imposição de regime de cumprimento de pena mais severo, mais severo do que a lei admite. Então, se for mais severo, ainda assim o juiz pode aplicar? Pode, desde que haja motivação idônea. Aí tu me perguntas, Gabriel, ok, mas o que é motivação idônea? A súmula não fala. E a súmula anterior, 718 do próprio Supremo, fala o seguinte: fala o que não é motivação idônea. A opinião do juiz sobre a gravidade em abstrato do crime não é motivação idônea para o regime mais severo. Tudo bem? E no STJ, Gabriel, súmula 440, que tem a mesma redação. Só faz uma exigência a súmula do STJ, que a do Supremo não faz. Fixada a pena base no mínimo legal, tá? Então, com base apenas na gravidade do estado do crime. Ou seja, o juiz tem que fundamentar. Ele não pode falar assim, não, mas esse crime é muito grave, e por ser muito grave, pela lei seria o semiaberto, não vou fixar o fechado. Não pode, tá? Tem que fundamentar. Agora, por que a súmula não falou, Gabriel, o que é motivação idônea? Porque se a súmula fala isso no Supremo, ela amarra todo mundo aqui embaixo, do STJ para baixo. A súmula cria um vínculo, só pode ser por isso aqui, não. Ela fala o que não é. E o que é? Aí o juiz fundamenta de acordo com o seu livre convencimento motivado. Faz sentido para você? Faz sentido? Por exemplo, o roubo foi pena de 5 anos, semiaberto, primário, mas foi praticado com fuzis, armamento pesado de guerra, com granada, ameaçaram as vítimas com uma granada. É mais grave, razão pela qual fica o regime mais severo. Aí pode. Tudo bem? Desde que ele fundamente. Tá bem? Bom, agora a pergunta inversa. Não é aqui o mais severo que nós vimos aqui? Pergunta inversa. O juiz pode fixar um regime mais benéfico do que a lei admite? Aí tu pensas, se pode o mais severo, também pode o mais benéfico. Calma que não é assim. Vamos lá. Pode ou não pode? Pode. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Vamos para a tela. O agente foi condenado a 4 anos de reclusão. Deixa eu mudar a caneta aqui, a cor. 4 anos. Até agora, qual é o regime? Veja lá. 4 anos cravados. Aberto, correto? Legal. Até agora, 4 anos. As circunstâncias judiciais, que é o terceiro critério, são todas favoráveis. Aberto. Mas ele é reincidente. Gabriel, se é reincidente, vai para o fechado. Acabamos de ver. Certo. Perfeito. De acordo com a lei, é isso. Mas olha que interessante. Justamente esse caso, que a súmula 269 do STJ diz que pode o mais benéfico. Olha lá. É admissível regime prisional semiaberto aos condenados com pena igual ou inferior a 4 anos, se favorável, reincidentes, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, pode? Pode. É caso concreto, de acordo com cada caso. É o juiz, lembra do princípio da individualização da pena? É o juiz, ao individualizar a pena, que vai dizer se cabe ou não cabe. Ele fica e se fundamenta. Tudo bem? Pela lei, qual seria o regime aqui desse condenado? Fechado. Por quê? Porque ele é reincidente. Tá? Mas aqui o STJ diz que pode. Agora, lendo a súmula, eu te pergunto, qual critério, não são 3 critérios? Quantum de pena, reincidência e circunstâncias judiciais? Lendo a súmula, a qual critério o STJ deu maior peso? Olha para a súmula. Deu maior peso ao critério circunstâncias judiciais. Tudo bem, amigos? Ok? Vamos lá. Então, eu fechei aqui a questão inicial da pena privativa de liberdade, espécie reclusão, detenção,
Falamos sobre os regimes de pena, critérios, pegadinhas de prova, jurisprudência, súmulas, STF e STJ. O próximo ponto, qual vai ser? Progressão de regime, no próximo vídeo. Até lá!